Tudo bem, pessoal? Pessoal, vou explicar para vocês aqui algumas aplicações das leis de Newton, tá? Pessoal, basicamente a equação que a gente utiliza para resolver as questões das aplicações da lei de Newton é a da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. O que acontece é que força é a grandeza vetorial. Então, como grandeza vetorial, a gente tem módulo, que é o valor numérico, né, a intensidade, a direção, que é a reta, se é horizontal, vertical ou inclinada, e o sentido, que é a seta, né? Então, para calcular a intensidade, a gente utiliza lá a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Mas como força é grandeza vetorial, os cálculos que a gente faz para descobrir a força resultante são cálculos vetoriais. Então a gente vai relembrar um pouco isso aqui hoje, ok? Bom, primeira aplicaçãozinha aqui, ó. Imagina que tem um chão aqui bem liso, tá? Bem escorregadio, sem atrito. Então, pisou no piso aqui, você escorrega, porque não tem atrito, né? Isso foi uma caixa aqui, ó, com a massa de 8 kg. Então a massa é em quilogramas, lembra disso? Bom, essa caixazinha aqui, ó, ela está sendo puxada com a força F1, no caso aqui, para a direita. Então, esse vetor da força F1 aqui, ó, ele é horizontal, sentido para a direita. Mas ao mesmo tempo, essa caixa aqui está sendo puxada para a esquerda com a força F2, que também é uma força vetorial com direção horizontal e sentido para a esquerda. Tá bom? Então está tendo uma briga de força aqui, F1 com F2. Tem mais força atuando sobre essa caixa aqui, tá? Pessoal, essa força vertical aqui, ó, direção vertical e sentido de cima para baixo, é a força peso. Lembrando, peso é massa vezes gravidade. Se a massa é 8 kg, a gravidade é em torno de 10 metros por segundo quadrado, 8 vezes 10, então peso, essa força peso para baixo aqui é de 80 newtons, tá bom? E tem uma forçazinha também que o chão está aplicando aqui sobre a base da caixa, que é chamada de força normal, que sempre é perpendicular à superfície, por isso está marcando aqui um ângulo de 90 graus, perpendicular. Lembrando, essa força normal aqui, ó, como ela é perpendicular à superfície horizontal aqui, então essa força ela é vertical, direção vertical, sentido de baixo para cima. Como eu tenho essa força peso apontando para baixo e a força normal apontando para cima, está aqui na horizontal a caixinha, então nesse caso peso e normal se anulam. Então nesse caso peso é igual à força normal. Então quer dizer que se o peso é massa vezes gravidade de 80 newtons, a normal aqui também seria 80 newtons, tá bom? Então nesse caso aqui, a normal e a força peso se anularam, né? E aí peso é igual a normal, tá bom? Bom, pessoal, então ficou aqui a carga do movimento, né? A força F1 e a força F2. Lembrando, se esse conjunto aqui estiver parado, né, não tem aceleração. Ou também se ele estiver em movimento uniforme, onde a velocidade é constante, a velocidade não muda, também não tem aceleração. Então a resultante dessas duas brigas de forças aqui, ó, se estiver parado ou em movimento uniforme, será zero. Força resultante é igual a zero, tá bom? Agora, se esse corpo aqui se mover, né, com aceleração em movimento uniformemente variado, então a força resultante vai ter massa vezes aceleração, tá bom? Então quando for movimento que tem aceleração, é movimento uniformemente variado. Então como F1 aqui, ó, é maior do que F2, então essa caixa aqui ela vai escorregar para a direita, porque F1 vai ganhar de F2, vai ter uma briga de força, ó. F1 vai brigar com F2. Se tiver aceleração, o movimento é uniformemente variado. Então vai ficar F1 menos F2 é igual a massa do bloco vezes a aceleração que ele vai adquirir, tá bom? Então, sentidos opostos aqui, mesma direção horizontal, sentidos opostos, é o maior menos o menor, igual a massa vezes a aceleração, se o movimento for variado. Lembrando, se o movimento for uniforme, a resultante aqui, ó, de F1 menos F2 é zero, né? Força resultante é igual a zero, tá bom? Bora para o próximo casozinho, só para lembrar. Se tivesse uma outra forçazinha F2 puxando aqui, ó, na horizontal, também apontando aqui para a direita, aí é claro, né? Seria F1 mais F2, não seria uma subtração, seria uma soma se as duas forças F1 e F2 tivessem mesma direção e mesmo sentido. Como aqui tem sentidos opostos, o que eu fiz? Peguei a força maior menos a força menor, que é o F2, igual a massa vezes a aceleração, porque o movimento é variado. Se for uniforme, não tem aceleração, força resultante é zero. Bora para a próxima, tá bom? Pessoal, mesmo caso, ó, só que agora são duas caixas. O chão sem atrito, escorrega, né? E aí tem uma força F aqui puxando essa caixa para a direita, é horizontal, sentido para a direita. Tem uma corda amarrando a caixa A com a caixa B, né? E, no caso, se eu puxo a caixa A e tem uma corda amarrando a caixa A com a caixa B, é claro que também vai puxar a caixa B, né? Na verdade, essa força aqui, ó, está puxando tanto a caixa A como a caixa B. E a força sobre essa corda aqui a gente chama de tração, tá bom? Lembrando, peso sempre aponta para baixo, a normal é perpendicular à superfície, então está apontando aqui para cima, né? Normal e peso estão se anulando, né? Lembrando que normal e peso não é ação-reação, por isso que podem se anular, né? E aí essa força aqui está puxando tanto a caixa A como a caixa B. Se o conjunto continuar parado ou se tiver velocidade constante, sem aceleração, a força resultante é igual a zero.
Mas se puxou aqui, ó, para a esquerda, né? Escorregou aqui sem atrito as duas caixas e tiver aceleração, o movimento é uniformemente variado. Então, essa força aqui está puxando duas caixas, duas massas, a massa A e a massa B. Então, a mesma segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Só que no caso aqui, a massa, eu vou somar em quilogramas a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Esse cálculo aqui muitas vezes é feito para se achar o valor da aceleração, tá? O exercício te dá o valor da força F, te dá o valor da massa da caixa A, da caixa B, você vai somar a massa das duas caixas e vai ficar faltando você achar o valor da aceleração do conjunto todo. Tudo bem? Então assim você acha o valor da aceleração. Muitas vezes pergunta para você qual é o valor da tração que está puxando aqui na corda. Então para calcular essa força de tração aqui na corda, você vai pegar a caixa B, que é a que ficou para trás, porque essa corda aqui, ó, ela está puxando apenas a última caixa, que é a caixa B. Então você pega a massa da caixa B e multiplica pela aceleração do conjunto. Então às vezes o exercício não vai te dar o valor dessa aceleração, ele vai te dar o valor da força, que é o F, vai te dar o valor das massas A e B, que você vai somar aqui, né? E você vai achar o valor da aceleração. Aí você coloca o valor dessa aceleração aqui, que você achou aqui, você coloca aqui, você pega o valor da massa da caixa B, que é a de trás aqui, multiplica a massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton, né? Força de tração é igual a massa vezes a aceleração, no caso aqui é a massa de B, e você acha então o valor da tração em newtons, que está aqui na corda. Tem muitos exercícios assim, tá? Bora para a próxima. Pessoal, vários casozinhos aqui, tá? Olha, suponha que tem uma caixa aqui sobre uma mesa, tá bom? Essa caixa tem uma massa A. Para baixo aqui tem a força peso. Lembrando, como é que calcula peso? Massa vezes gravidade, né? Então tem aqui a força peso sempre aponta para baixo. A força que o chão está fazendo na base da caixa aqui é a força normal, perpendicular à superfície, 90 graus, apontando para cima, né? Pessoal, se eu amarrar uma cordinha aqui, ó, e puxar essa caixa para cima, eu vou fazer uma força para cima, vou tentar levantar essa caixa, tá bom? Então, se eu tentar levantar essa caixa aqui, mas não conseguir levantar essa caixa, né, significa que o conjunto estará parado e não vai ter aceleração. Então, como força é grandeza vetorial, normal é vetorial, peso é normal, que também é força, né? Eu vou fazer cálculo de vetores. Então, você vai olhar o desenhozinho aqui, ó. Tem duas setinhas para cima, para o mesmo lado, mesmo sentido vertical aqui, ó, e para cima, né? Então, é força mais normal. Vou somar duas. Menos a setinha que está para baixo, que é o peso que está aqui para baixo. Então, força mais normal, menos o peso é igual a zero. Por que é zero? Porque não tem massa vezes a aceleração, porque o conjunto está parado, tá bom? Então, assim, você vai achar, por exemplo, o valor da força normal. Muitos exercícios trazem o valor da força, que puxou a caixa para cima, trazem o valor da massa, que se você multiplicar pela gravidade, você tem o peso, e vai pedir para você calcular a força normal, que é a força que o chão está fazendo aqui na base da caixa, tá bom? Então, tem muitos exercíciozinhos assim, tá bom? Tem exercíciozinhos também que você tem uma caixa pendurada no teto, caixa com a massa A. Lembrando, vai ter uma força apontando para baixo, que é a força peso, né? E a força aqui na corda é a força de tração, né? Tá apontando aqui para cima, ó, sentidos o quê? Sentidos opostos. E é claro que essa caixa não está subindo nem descendo, ela está apenas pendurada aqui, por isso que ela está parada. E aí eu vou fazer uma briga de força, né? Vou fazer aqui, ó, tração menos o peso é igual a zero. Por que é zero? Porque o conjunto está parado, não tem aceleração, né? O peso está negativo, passa para o segundo membro, que é o lado esquerdo da equação aqui, com sinal positivo, de modo que para eu calcular essa tração aqui, ó, basta eu achar o valor do peso da caixa. Como é que calcula o peso da caixa? Massa vezes gravidade. Então, para calcular essa tração, eu vou pegar a massa da caixa A e multiplicar pela gravidade, porque a tração nesse caso é igual ao peso, ok? Ah, professor, se tiver duas caixas penduradas aqui por cordas, ué, eu tenho essa corda aqui que tem a tração, tem essa corda aqui que tem a tração 1, tração 2, massa de A, massa de B, né? Essa corda aqui, ela sustenta duas caixas. Então, para calcular essa tração aqui, eu vou pegar a massa das duas caixas em quilogramas e multiplicar pela gravidade, tá? Porque aqui no caso é o peso, né, que está agindo sobre as duas caixas. Então é massa de A mais B vezes a gravidade. É a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Do mesmo jeito. Agora, se for para calcular a tração nessa cordazinha aqui, que é o T2, eu vou pegar aqui a massa somente da caixa B, porque essa corda está sustentando apenas essa caixa B, e multiplicar pela gravidade, que geralmente na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Tem muitos exercícios assim também, tá? Vale relembrar. Pessoal, olha, muitos exercícios desse jeito aqui também, ó. Você tem uma superfície sem atrito, escorrega, né? Você tem uma caixa pendurada aqui, a caixa A, caixa B, né? Lembrando, a força que aponta aqui para baixo é o peso, né? A força que o chão exerce na base da caixa aqui é normal, né? Mesma direção, sentido contrário, se anulam, não é ação e reação, né? Para cá vai ter uma força de tração, porque essa caixa vai escorregar aqui para a direita, porque essa caixazinha aqui, ela vai descer e vai puxar a cordazinha aqui com a tração, né? O valor dessa tração aqui é o mesmo valor dessa tração de cá, tá bom? Essa caixazinha aqui, a força que está puxando ela é a força peso, é o peso de B. Como é que calcula o peso de B? Pega a massa de B e multiplica pela gravidade, tá bom? Lembrando, se o conjunto estiver parado, né, ou movimento uniforme, velocidade constante, sem aceleração, peso de B menos a tração é igual a zero.
Então, para calcular a tração, basta calcular o peso de B, que é massa vezes gravidade, você acha a tração. E se estiver parado ou em movimento uniforme. Agora, geralmente isso aqui vai escorregar, né? Vai descer. Então, ele vai descer acelerado. Então, movimento uniformemente variado, né? Vai mudar a velocidade. Então, peso de B é igual a massa de A mais B, porque esse peso aqui, ele está puxando essa caixa B e acaba que a cordazinha também está puxando a caixa A, né? Então, você tem que somar a massa de A mais massa de B aqui, ó. Vezes a aceleração do conjunto, porque o conjunto começa a descer aqui, ele começa a acelerar, né? A caixa vem para cá acelerando e essa massa de B vai descendo também acelerando. Então essa equaçãozinha aqui é muito utilizada para se achar o valor da aceleração do conjunto, porque o peso de B é pegar a massa de B vezes gravidade. Massa de A mais B você vai somar A mais B e você baixa o valor da aceleração. Com esse valor de aceleração você calcula a tração aqui na corda. Como é que calcula a tração na corda? Tração é a massa de A, que é a caixinha que está atrapalhando o conjunto descer, vezes a aceleração do conjunto que você vai achar aqui, ó. Tá bom? E aí, soltou o conjunto, essa caixa aqui vai descer e vai arrastar essa de cá para a direita, com uma certa aceleração. E a tração, então, aqui você pega a massa da caixa de A e multiplica pela aceleração do conjunto. Fique esperto, então, com esse tipo de exercício. Pessoal, vou falar aqui sobre plano inclinado e suas forças, tá? Imagina que tem uma rampa, que é um plano inclinado com certo ângulo de inclinação. Nós temos aqui uma caixa colocada em cima dessa rampa. Vamos imaginar que aqui não tem atrito, tá? Então, o que acontece? Essa caixa não vai descer para cá pela força-peso, né? Tem aqui a base da rampa, né? O peso sempre é vertical e aponta para baixo. Aqui eu tenho uma força que a base da rampa exerce na base da caixazinha aqui. Como é que é o nome dessa força? Força normal, que sempre é perpendicular à superfície de contato, né? Por isso aqui que o peso não anula a normal agora, né? Porque as duas não estão na mesma direção, né? Na verdade, eu tenho aqui a normal, 90 graus com essa superfície aqui, e o peso sempre apontando para baixo, tá bom? Pessoal, tá aqui uma representação das forçazinhas atuando sobre a caixa, tá? Para baixo é a força peso. Como é que calcula o peso aqui? Massa da caixa em quilogramas, vezes a gravidade, você acha o peso apontando para baixo, tá bom? A normal, né, ela tem aqui o componente que anula a normal, que é chamado de PY. Normal é a força que a base da rampa exerce sobre a base da caixazinha aqui, tá bom? Então ela está aqui, ó, anulando por uma força chamada de PY, ok? Então nesse caso, normal e PY se anulam. Para calcular aqui a normal, basta eu calcular o valor de PY. Então esse normal com PY é muito utilizado quando a gente falar sobre atrito na rampa, tá bom? Então normal e PY se anulam. Se eu calcular o PY, eu acho o valor da força normal. Mas o que faz essa caixa escorregar para baixo aqui é a força Px. Assim, se o ângulo que o plano faz com a horizontal for chamado de θ, ou alfa às vezes, Px e Py são calculados da seguinte maneira. Para se calcular Px, eu pego o peso da caixa, que é massa vezes gravidade, e multiplico pelo ângulo, o seno do ângulo, que é o responsável pelo movimento. Tá vendo que essa força Px aqui está apontando aqui, ó, para a rampa aqui descendo? Então, para calcular Px, você vai lembrar que o bloco vai estar descendo. Ó, peso vezes seno. Eu estou assassinando a língua portuguesa, mas é fácil de lembrar, né? Px é igual a peso vezes o seno do ângulo. Px é porque o bloco vai estar descendo. Porque para calcular o Py, eu vou pegar o peso do bloco, que é massa vezes gravidade, e multiplicar pelo cosseno do ângulo, tá bom? Então, para não confundir, lembra que o Px é peso vezes seno do ângulo. Px é o bloco descendo, tá bom? E Py é o peso do bloco vezes o cosseno, tá bom? Fique esperto então com essas duas equaçõezinhas. Pessoal, tá aqui então, para entender melhor, tá? Tem aqui um ângulo, tem aqui a rampa, que é o plano inclinado, não tem atrito. Então tem aqui a normal, que é perpendicular à superfície, o peso que sempre aponta para baixo, peso é massa vezes gravidade, e quem vai fazer esse bloco escorregar aqui para baixo, ó, é o Px. Como é que calcula Px? Vamos lembrar, né? Bloco descendo, Px é igual ao peso, que é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo que está aqui na rampa, tá bom? Bom, se esse bloco aqui desce acelerado, Px é igual a massa vezes a aceleração. Como é que é o Px? Px é peso vezes seno do ângulo, que é igual a massa vezes a aceleração. Eu uso essa equação aqui para calcular a aceleração porque o bloco aqui vai escorregar, tá bom? Então peso, que é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo, é igual a massa da caixa em quilogramas, vezes a aceleração. Aí você descobre o valor da aceleração que esse bloco vai descer, tá bom? E para terminar aqui, ó, eu tenho um plano inclinado, tenho o bloco aqui, o peso sempre apontando para baixo, normal perpendicular à superfície, o Px, né, tá apontando aqui, ó, descendo a rampa, né, descendo, né, e agora tem uma força F puxando esse bloco aqui para cima, tá tendo uma briga de força, né, mesma direção, que é inclinado, porém sentido oposto, vai ter uma briga de força, tá bom? Lembrando, Px é igual a peso vezes seno do ângulo. Se o conjunto estiver parado ou em movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, você vai fazer assim, ó, Px menos a força F é igual a zero, porque não tem massa vezes aceleração. A aceleração é zero, né, movimento uniforme. Se eu passar o F aqui para o segundo membro da equação, passa positivo. Então, para calcular o Px em movimento uniforme quando está parado, basta calcular a força que eu estou aplicando aqui, tá bom? Agora, geralmente esse bloco ele vai descer ou subir acelerado. Se ele subir acelerado, então é movimento variado, né? Então tem aceleração. O que eu vou fazer se ele subir aqui acelerado? Ó, é porque a força F está ganhando do Px.
Então quem ganha, que é o F, menos quem perde, que é o Px, é igual a massa vezes a aceleração. Use essa equação para descobrir o valor da aceleração com o conjunto está subindo. Tá bom? Agora, se eu fizer uma força para cima e mesmo assim esse bloco aqui descer, escorregar na rampa, significa que quem está ganhando é o Px. Então eu vou fazer Px menos o F, né, que é a mesma direção sentido oposto, é igual a massa vezes a aceleração. Vou usar também essa equação para descobrir a aceleração com que o bloco está descendo aqui, na briga de forças. Lembrando, onde está o Px aqui, ó, eu tenho que substituir por peso, que é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo na tabelinha lá de ângulos notáveis, pessoal. Então, bora para os exercícios.